No Museu Nacional de Arte Antiga, a exposição A Invenção da Glória, Dom Afonso V e as tapeçarias de Pastrana reúne pela primeira vez em Portugal os 4 monumentais panos de armar, tecidos em Tournai, por encomenda do rei Dom Afonso V. A exposição A Invenção da Glória, Dom Afonso V e as tapeçarias de Pastrana tem por objetivo integrar, exibir naturalmente, mas sobretudo contextualizar e permitir compreender a produção de 4 peças extraordinárias que, estando relacionadas com Portugal, com a sua história e com os seus desígnios, são, todavia, peças centrais da produção artística europeia do seu tempo e do património mundial de todos os tempos. As 4 tapeçarias de Pastrana. Peças excepcionais, a um tempo pela desmesura das suas proporções, são peças de uma escala verdadeiramente impressionante, pela extraordinária qualidade da sua urdidura, são peças realizadas com uma técnica de execução que ainda hoje nos assombra e, finalmente, pela temática escolhida, original e rara no seu tempo e no seu contexto. Trata-se de peças dedicadas a episódios de uma narrativa contemporânea, ao invés da tradição de uma inspiração na antiguidade clássica, na mitologia ou na história religiosa, e por trás das quais, com certeza, se albergou um qualquer desígnio e um qualquer objetivo. Esse objetivo está naturalmente ligado a uma mensagem que se pretende passar para a história e revelam, por conseguinte, uma consciência operativa do tempo e da memória profundamente moderna, apesar do formalismo gótico que ainda as reveste. É exatamente essa mensagem e o mistério que encerra que as outras peças que rodeiam as 4 tapeçarias pretendem contextualizar aqui no Museu Nacional de Arte Antiga. Entre elas, ao centro, naturalmente, os famosos painéis de Nuno Gonçalves, os chamados painéis de São Vicente. Problemáticos na sua interpretação, o que quer que os tenha alimentado, alimentou também na mente do monarca a produção destas tapeçarias e a sua encomenda. Por elas passou uma ideia de criar uma imagem para o futuro. Daí o tema A Invenção da Glória, no sentido de que inventar é criar algo de novo, mas também no sentido de que inventar é descobrir, é como que rasgar uma cortina sobre uma realidade outra. E no centro de tudo isso está seguramente a ética e a glória que se pretendia fixar. Dos 4 gigantescos panos, cujo nome decorre do da Colegiada Espanhola, onde se encontram desde o século XVII, 3 são dedicados à narrativa da conquista de Arzila. O outro é dedicado à narrativa da ocupação de Tânger. Nos 3 primeiros, a presença do rei e do príncipe é absolutamente protagonista. A narrativa pictórica que segue e utiliza os recursos da própria pintura flamenga contemporânea, segue de perto a narrativa histórica e centra-se na personagem do rei, seguida por seu turno do príncipe, que aliás em Arzila será armado cavaleiro na sequência da conquista. Da tapeçaria de Tânger, ambos se encontram ausentes, talvez porque, tratando-se de uma mera ocupação administrativa, o rei não achasse nela a glória que procurava através das outras. Três vezes, em épocas diversas, passou a África com numerosa e bem provida armada. Por 3 vezes, desembarcou naquele litoral inacessível e hostil o seu bem aprestado exército e tomou, pela força das armas, 3 cidades quase inexpugnáveis. É de justiça afirmar que o glorioso rei Dom Afonso não se limitou a honrar a sacratíssima religião cristã dentro das fronteiras que lhe foram legadas pelos seus maiores, mas novas províncias, novos reinos, novas ilhas e como que novos e desconhecidos mundos ele entregou ao nome cristão, à Igreja Romana e a vós também, Santíssimo Padre, e a vossos sucessores. Ao olharmos para estas tapeçarias, seja pela escala, seja pelos recursos da composição,
temos de pensar nelas como grandes frescos ou grandes murais, nos quais o tema e a narrativa se vai desenrolando. Sobretudo neste caso de Arzila. Da primeira para a terceira, de umas para as outras, nós vemos sucederem-se os episódios centrais da conquista, tal como eles foram codificados na narrativa histórica que Rui de Pina, por exemplo, passaria depois a escrito. Primeiro, o desembarque, com as suas vicissitudes, numa composição que nos surge ritmada e gerando uma noção de movimento de grandes massas de homens em deslocação. Depois, de forma mais estável, os grandes momentos simbólicos do cerco e do assalto. Cerco e assalto que parecem quase idênticos, mas na verdade as atitudes das personagens mudam. No cerco, o rei e o príncipe ocupam as posições angulares, mas o protagonista central é sempre o rei. No assalto, o rei dá o sinal de arranque com a espada erguida, passando ao príncipe o bastão que empunhara na tapeçaria anterior. O mesmo bastão de ouro, aliás, símbolo do comando, que nos aparece também nos painéis de São Vicente. Daí a sua presença e entrecruzamento no discurso narrativo desta exposição. Depois, a tapeçaria de Tânger, como facto único, relata uma ocupação administrativa e já pacífica. Sobre a porta da cidade, o soldado português ostenta o pendão real, símbolo da posse administrativa. E as tropas deslocam-se de Arzila, que se vê em segundo plano, para a cidade onde vão entrando, à medida que, do outro lado, com os seus trajes exóticos, saem os seus habitantes. Em tudo, recursos extraordinários de composição em larga escala e uma pintura individualizada onde cada pormenor conta. O rosto de cada personagem, o adereço de cada uma delas, uma variedade incrível que funciona também como um triunfo da heráldica. Essa heráldica que no final da Idade Média simbolizava a cavalaria e os seus princípios éticos, sempre a questão da glória subjacente a toda esta narrativa. Castela fez, conquistou, em batalhas pelejou, seu sogro o matou em guerra, depois veio e morreu na casa em que nasceu, em Sintra, onde acabou seus trabalhos e deixou grande filho que sucedeu. Os estudos de Reinaldo dos Santos contribuíram para a frequente associação das tapeçarias de Pastrana aos painéis de São Vicente. Nuno Gonçalves, nomeado pintor régio em 1450, pintor a quem se atribui a autoria dos famosos painéis, poderá ter sido o autor dos cartões das tapeçarias. A autoria dos 6 painéis dedicados a São Vicente foi desde sempre muito discutida, mas hoje parece não haver grandes dúvidas sobre aquilo que é a sua autoria. Estamos perante uma obra-prima do Renascimento português e esta obra foi seguramente pintada por Nuno Gonçalves e a sua oficina. O primeiro testemunho e mais recuado dessa mesma autoria é-nos dado por Francisco de Holanda, no seu Tratado da Pintura Antiga, que nos diz, precisamente em 1548, que o grande retábulo dedicado a São Vicente e que estava presente na Capela-Mor da sede de Lisboa era de autoria de Nuno Gonçalves. Pergunta impõe-se quem é Nuno Gonçalves. Nuno Gonçalves é um pintor que, logo em 1450, é afiliado como pintor régio de Dom Afonso V e é em torno, precisamente, de Dom Afonso V e da Casa Real que desenvolve a sua atividade. Existem pelo menos mais 2 obras que são documentadas ao artista, que infelizmente desapareceram, ou pelo menos ainda não foram localizadas. Por um lado, uma flagelação de Cristo, que pertencia às coleções do convento da Trindade em Lisboa, e um outro retábulo que existia na capela do Palácio de Sintra e que fariam seguramente uma boa contraprova, no fundo, comparativa daquilo que era a arte de Nuno Gonçalves. Infelizmente, depois de 1492, não restam outros testemunhos, quer pictóricos, quer documentais, da sua atividade e, portanto, julga-se que, precisamente, Nuno Gonçalves terá terminado a sua atividade por esses anos.
Esta também é a invenção da glória, que foi, no fundo, a encomenda de um grandioso retábulo na sede de Lisboa, como voto congratulatório das conquistas do Norte de África, que Dom Afonso V protagonizava desde Alcácer Seguer, encontra precisamente espelho também neste retábulo, visto que ou alude de alguma maneira àquilo que foi a conquista de Arzila em 1471, dado, por exemplo, que nos é testemunhado com o facto do jovem que aparece representado no painel do infante, representar precisamente empunhando uma espada, fazendo menção ao facto de ter sido tornado cavaleiro, precisamente em 1471. Não esquecer também que era na sede de Lisboa que existia todo um conjunto de memórias relativas àquilo que eram as batalhas contra o infiel. Se por um lado existia ainda forte a memória da Batalha do Salado junto ao túmulo de Dom Afonso IV, o próprio túmulo de Lopo Pacheco, etc., temos também aqui uma nova referência à vitória dos portugueses sobre o infiel e a que temos que acrescentar também já no século XVI a presença das tapeçarias da conquista de Tunos do século XVI. Portanto, havia todo um ambiente que rodeava a Capela Mor da sede de Lisboa, alusiva às vitórias dos portugueses e das tropas portuguesas sobre o infiel e, no fundo, o triunfo da Igreja Católica sobre o islamismo. As tapeçarias de Pastrana, encomendadas para a glória do rei Dom Afonso V, comemoram as conquistas régias no norte de África. Conquistas que testemunham o sucesso da política marroquina de O Africano. Marrocos vai ser um denominador comum da política afonsina, nomeadamente nesta primeira fase da sua vigência governativa. Portanto, em 1458, uma expedição está preparada, um rei a chefia, Afonso V, e uma praça é tomada, Alcácer Seguer. É certo que é uma pequena praça, não tão importante como Tanger. Tanger que ensombraria claramente estes anos de governos afonsinos. Dom Duarte tinha, no fundo, acarinhado a tomada da praça. O seu irmão, Dom Fernando, tinha aí ficado prisioneiro. Morreria até em cativeiro em Fez, em 1443. Portanto, se é certo que nos anos de 58, e que se é certo que em 58 nós temos Alcácer Seguer, também é certo que Portugal começa a atravessar fortes problemas financeiros e também é certo que internamente se levantam vozes contra a presença portuguesa tão massiva ou, fundamentalmente, projetos expansionistas naquele espaço. Mas Afonso V não é demovido desta sua vontade e irá ter sempre Tanger presente. Em 63 e 64 vai tentar tomar a praça, não consegue, é um insucesso. Recordemos que no momento em que a praça é esfiada realmente por um nobre português, Duarte de Menezes, o qual, aliás, vai perder a vida exatamente protegendo o rei, o monarca, nestas terras do norte de África. Em 71 é, sem dúvida alguma, o ano de maior importância para estes palcos marroquinos. Afonso V chefia uma expedição, Afonso V cerca Arzila, Afonso V consegue tomá-la. E a bandeira portuguesa está em Arzila. E no momento em que o arraial português ainda se vê nesta cidade, no momento em que a anterior mesquita, agora a igreja, recebe o infante Dom João, aquele que vai ser o futuro rei, como cavaleiro,
recebe-se a notícia que Tanger está abandonada e que Portugal a pode receber, ou melhor, pode tomar esta mesma cidade. E Tanger é, nesta altura, também tomada por Portugal. Afonso V vê-se assim desensombrado daquele que tinha sido o espectro de nunca conseguir tomar Tanger. E o palco marroquino alarga-se. Aquilo que vai ser a sua última missão, no sentido de ser o seu desígnio governativo nestes palcos marroquinos, aquilo que vai ser o rei conhecido como o Cipião português, aquele que logo em 1530 é denominado o africano.